Boa noite, eu sou Maria Alvani, coordenadora e idealizadora do Ponto de Cultura Raio de Sol, um espaço dedicado a levar informação, apoio, acolhimento e fortalecimento para crianças, jovens e seus familiares. Aqui na TV Alegria, temos a missão de compartilhar saberes que transformam, inspiram e iluminam o caminho de quem nos assiste, porque acreditamos que comunidades fortes nascem de famílias fortalecidas. O tema do programa de hoje é profundo, necessário, completamente transformador. A importância da terapia familiar e da estruturação das relações familiares no desenvolvimento infantil. Sabemos que uma criança se desenvolve a partir dos vínculos que constrói dentro de casa. Vínculos que dão segurança, afeto, limite, pertencimento e identidade. Uma família bem estruturada emocionalmente não é aquela perfeita, mas aquela capaz de dialogar, compreender, estimular, reparar e crescer juntos. E a terapia familiar, dentro da abordagem sistema, surge exatamente como essa ferramenta capaz de reorganizar relações, fortalecer laços e ajudar crianças e cuidadores a se compreenderem mutuamente. Para conversar conosco hoje sobre esse tema especial, recebemos uma convidada que nos é referência em cuidado, conhecimento e dedicação às famílias. Noraí Auxiliadora Fleury Patos, de Goiânia, musicoterapeuta, especialista em musicoterapia, saúde mental. Mas eu não vou falar mais não, eu vou deixar para que ela fale. E ela falar também o quanto foi gratificante para a vida dela a fundação que ela fez de um núcleo educacional terapêutico. Ela vai colocar um pouquinho para vocês quem é ela. Então, vamos, Noraí. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui com você agora, nesse momento. E eu quero dizer para vocês, gente, a Noraí é um pouquinho responsável pelo trabalho que nós realizamos lá no Raio de Sol, tá? Foi quando eu estava trabalhando com ela que veio a ideia e veio toda essa inspiração para desenvolver esse trabalho. Então, eu te passo a palavra, conta para o pessoal de casa quem é você, fala um pouquinho de você, o que você pode aí estar colocando para a gente. Primeiramente, eu quero agradecer o seu convite. É um prazer enorme estar ao lado desta grande parceira, companheira, uma grande psicopedagoga, que no período que esteve conosco no Despertar, fez a diferença nos atendimentos das nossas crianças, né? Como fomos felizes em tê-la conosco, Maria Alvani, naquele período, né? Sim. Foi muito bom. Veja só, Norair, quem é Norair? Eu sou casada há 52 anos, né? Faço agora 53 anos de casada. Sou mãe de 3 adultas, 3 filhas mulheres que hoje estão comigo no Despertar. Sou avó, então acho muito importante apresentar essa trajetória da minha vida, né? Eu gosto de me apresentar assim, esta é a minha família, sou goiana, né? E de família bem tradicional daqui, tanto do lado da minha mãe, que é a família Moraes, lá da Campininha, e a família Fleury, né, que traz histórias de Goiás Velho e tudo mais. Acredito que já tenho no sangue a importância da gente preservar a família. Família é o nosso porto seguro, né? E por isso, como cuidar desta família, né, Maria Alvani? Sim. E principalmente quando essa família tem no seu seio familiar
uma criança ou um jovem com uma dificuldade específica, né? E no meu início de vida profissional como musicoterapeuta que eu sou, que é a minha formação de base, eu quis trabalhar com crianças e jovens que apresentavam uma determinada dificuldade, que foi rebaixamento cognitivo ou deficiência auditiva. E aquilo, eu queria utilizar a música para, não só para ser uma concertista, mas utilizar a música para um bem maior, para a saúde e o desenvolvimento do ser humano. E assim eu comecei na Pestalozzi, eu sou cria de instituição, sou cria de instituição filantrópica, né? Então eu tenho o maior orgulho de dizer isso, que eu comecei pela Escola Pestalozzi, a escola do Estado, né? Aí passei pelo Corai, passei pela Vila São Cotolengo, Olha né? aí. Então, que foram as instituições que me deram a base e o incentivo para que eu pudesse, cada vez, além da musicoterapia, poder estudar um pouquinho também a família, né? Certo. Que muitas vezes, como musicoterapeuta, a gente percebia nas instituições filantrópicas as famílias chegando e o sofrimento daquela família, um sofrimento enorme. Então, é muito interessante porque, de repente, eu me perguntava, de quem que eu cuido? Eu cuido da criança, eu canto com a criança, ou eu tento reabilitar esta criança? Mas como que faz? O trabalho morre no portão da instituição. E a importância, como fazer e acolher aquele pai e aquela mãe, extremamente sofridos, né? Então, a minha história começou por aí, que eu tive que buscar novas formações, né? Foi onde eu fui buscar na área de saúde mental, na área de educação especial, ainda era pouco. Eu não sabia nada de família. Sabe assim, aquela pessoa totalmente desinformada de como acolher melhor uma família. Então foi onde eu me dei, assim, eu cobrei de minha responsabilidade e me dei o direito de passar a estudar a família, compreender o funcionamento da família, né? Então foi quando eu busquei a minha abordagem, pela abordagem sistêmica, a formação em terapia familiar, né? E aí começou a fazer a diferença. Onde que foi a maior diferença que eu acho que é importante a gente explicar para o público que está me ouvindo? A diferença começou na minha casa. Eu como mãe, como esposa, né? Como uma profissional que saía de dentro de casa para trabalhar. Então foi onde eu fui fazer contato com as minhas próprias necessidades pessoais como ser humano, né? Como pessoa, tentando me entender, e até porque eu estava trabalhando nesta área, né? E é isso que eu tento, Maria Elvani, passar para a família, né? Quando depois eu fiz as minhas formações em terapia familiar sistêmica, depois fui fazer constelação familiar sistêmica, né? Eu senti que o atender uma criança fica muito pobre. Então, o atender a criança, ele tem que ser um atendimento que ele estende ao contexto familiar, ao sistema familiar. Então, quando a gente pensa em família, não é aquele pensamento assim de causa e efeito, sabe assim? Sim. Eu errei, toma lá, dá cá, né? Então, mas algo num sistema muito maior, onde dentro desse sistema maior, simplesmente é uma coisa tão simples, a gente poder olhar para a família e tentar compreender e ouvir esta família de como eles estão relacionando, como eles estão comunicando, né? Você falando aí, eu pensei aqui,
é a questão do acolhimento a essa família que está passando por um momento doloroso, porque é saber que seu filho tem uma deficiência, ou então eu estou tendo uma dificuldade na minha família. É esse acolher, tudo isso e esse acolher com essa família, né? E esse é o nome dos meus atendimentos à família, acolhimento à paz, acolhimento à família. Uma coisa, é muito importante que a gente respeite a família que está dando conta de chegar, né? Sim. Tem os que ainda não dão conta de chegar. Como assim, cuida do meu filho para mim, me deixa em paz, né? Toma que o filho é teu e o filho não é meu. Aí compete, sim, ao terapeuta de família ter realmente a responsabilidade profissional de ter essa escuta ao sofrimento desta mãe, essa escuta ao sofrimento deste pai. Nenhuma família está preparada para receber um filho e ela programa para receber aquela criança com toda alegria, quando de repente um tapete lhe é puxado. E como lidar com essa dor, como lidar com este luto, né? E como fazer? Aí a gente começa mostrando a força de um sistema familiar, porque é através da comunicação, é através da relação de todos os membros que estão dentro daquela família que nós podemos diagnosticar se realmente o que eles estão dando conta de fazer, esse pai e essa mãe, o que eles estão dando conta de fazer está funcionando bem, sabe, Maria Elvani? Ah, tá. Então você está colocando aí esse funcionamento. E aí na hora que você está falando, eu estou pensando, hoje em dia muitas das famílias não é mais só o pai e a mãe, né? Isso. É o pai, a mãe, o avô, né? É o pai, é a mãe, é o avô, é um tio, aquelas pessoas. Então, assim, nesse momento, na terapia, você está olhando esse contexto como um todo, não é isso? Como um todo, porque seria olhar assim, o sintoma. Porque muitas vezes, quando a família chega, ela chega trazendo a criança como sendo a criança responsável por toda a dificuldade da família. E aí é onde a gente vai mostrar que o comportamento de um, o comportamento do outro, um vai influenciando o outro, como se fosse um círculo, né? Então, o que acontece com um membro atinge o outro membro, atinge o outro, e o sistema familiar fica adoecido. Aí o pai chega para mim, ou que seja a mãe, chega para mim e pergunta: Norair, onde que eu errei? Onde que nós erramos? E aí é onde eu começo, que na abordagem sistêmica, nós não trabalhamos na procura de erros e acertos, onde você errou ou onde você acertou. É muito importante a gente conseguir passar esse aprendizado para a família, da importância daquela mãe fazer o que ela dá conta, ou o que ela fez até aquele momento que ela chegou procurando uma terapia familiar, ela fez o que ela deu conta. Aquele pai fez o que deu conta. Ou que seja o tio, ou que seja o avô, a avó que cria aquela criança, estão fazendo o que estão dando conta. E aí eu digo, não procurem erro. Quem errou, quem acertou, que um erra mais, cada um faz o que dá conta. E isso é muito importante, eu começo por aí, levando o pai a ter consciência, ou que a mãe acorde para vê-la primeiro. Certo. A mãe, do momento que ela tem a consciência que o funcionamento dela no dia a dia realmente ele está frutífero ou não, que ela começa a perceber, não, por aqui não vai funcionar bem. Ah, não, então por aqui funciona melhor. Ela começa a ter uma consciência dos próprios comportamentos dela, o próprio pai. Nossa, eu acho que realmente eu fui meio agressivo, né? Nossa, mas eu grito demais. E aí é onde eles começam a ter a consciência da maneira que o pai e a mãe comportam,
que vem da história deles, da família família feliz deles. de origem, né? Então ninguém é agressivo, ninguém é impaciente porque quer. Todos nós trazemos uma história muito importante, né, Maria Elvani? Que é a história da nossa família de origem. Agora você imagina o pai e a mãe. Um vem, vamos dizer aqui, eu gosto de usar uma metáfora. Um vem vamos dizer, de uma olaria, de um barrinho que deu esse tijolinho. A mãe vem de cá, de uma olaria, e que os seus pais formaram esse tijolinho. E, de repente, é claro que o barro que formou o tijolinho do que é o pai e o barro que formou o tijolinho que é a mãe, esses barros têm diferenças. E por mais que eles passaram por essa cerâmica para a qualidade desse tijolinho e a qualidade desse, aqui tem uns buraquinhos, o outro de cá tem uns buraquinhos, e cada um de nós, eu estou querendo dizer assim, por esse buraquinho daqui, um defeitinho dali, temos as nossas dificuldades. Então nós somos diferentes, pai da mãe, a mãe do pai. E começa então, nessa família, a importância da gente respeitar o que eu sou diferente do meu marido e o que o meu marido é diferente de mim. Sim. E do momento em que eu começo a legitimar, a aceitar essas diferenças, o nosso relacionamento conjugal tem uma qualidade melhor. E é essa qualidade que nós vamos passar para nossas crianças. Porque sou uma mãe melhor resolvida. Eu sou um pai, que agora eu estou me conhecendo, sou um pai melhor resolvido. E isso a gente vai clareando, Maria Elvani, nesse contexto do acolhimento familiar. Então, acolher a família, para nós terapeutas de família, é acolher da maneira que eles dão conta de chegar. Então, não tenho pré-julgamento, papai e mamãe que estão me ouvindo. Não tenho pré-julgamento se um é melhor, se o outro é pior. Não. Vocês têm a riqueza de ter uma família, estão com dificuldade, estão tendo a sabedoria de buscar um diálogo, um apoio, um terapeuta, um profissional que possa ouvi-los, que possa, na troca, trazer um novo olhar para essa criança. Ou, primeiramente, sempre eu digo, quer cuidar bem do filho? Cuide de você. É bem por aí, Sim, sabe? você está falando aí, eu estou pensando aqui na questão da relação como um todo, eu estou olhando. Porque cada filho que chega, né, a família está em um momento diferente, chegou aquela criança, mas que coisa linda e tudo, tá? Chega o segundo filho, aí se chega uma criança já com algum déficit ou alguma dificuldade, ou mesmo deficiente, tá, já houve, peraí, não, é culpa sua, não, vamos olhar como é que os dois estão olhando ali, naquele outro momento, porque já tem uma criança ali para trás, né? Então, quando vem a outra, toda essa relação é uma relação que é constante, ela está em mudança, diferença, né? Isso mesmo. Ele é dinâmico. É dinâmico, né? E tem que ser bem cuidado nisso daí, porque, por exemplo, vamos dizer uma família com três crianças, né? Que o segundo ou que seja o terceiro apresenta algumas limitações. O casal fica tão perdido que o casal, os pais começam a se autoacusarem. Ah, não, esse menino está assim porque você não educa direito, mas não é por causa que você faz isso. Então, por não darem conta, eu denomino, Maria Elvani, como cabo de guerra. É você, não, é você. Não é nenhum dos dois, é uma dificuldade de como lidar com a diferença. Porque quando nos tornamos pais, não tem uma cartilha que nos ensina. Não, tem não. Não tem, não é, Maria Elvani? Não existe essa cartilha, mas sim aprendemos com a prática, Por isso que eu sempre digo, não cobrem muito de vocês e não carreguem a culpa em si.
Ah, por que Deus foi me dar essa criança com dificuldade? Aí vem o outro, tem outro tipo de dificuldade. Eu vou ficar louca. Não precisem de ficar loucos. É só dizer assim, o que eu posso buscar de novo? Existe alguma terapia? Existe. Existe a terapia familiar, existe o acolhimento à paz, existe a orientação à paz. Por que isso funciona? Porque, vamos dizer, vocês vão para uma instituição e ali tem um trabalho interdisciplinar, que a criança precisa de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de uma psicopedagoga, precisa muitas vezes até de uma fisioterapia, né? Então, a criança, ela circula nesse tratamento e ela começa a apresentar ganhos. E os pais afastam. E os ganhos morrem no portão da instituição. E qual que é o nosso papel enquanto terapeuta de família? É instrumentalizá-los, é prepará-los para que vocês deem seguimento ao tratamento que a criança faz nas terapias, que vocês dê o seguimento no lar de vocês. Uhum. Aí vocês verão realmente a criança na descoberta do novo e tendo as suas conquistas, porque vocês estão prolongando o tratamento para dentro do lar, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês, pais, avós, tios, madrinhas, que muitas vezes assumem a função de maternagem. Muitas vezes não é nem o pai e a mãe, mas adotam aquela criança e assumem a maternagem e a paternidade daquela criança. Vocês não sabem a riqueza que é a atuação da mãe e de um pai. Por mais que tenha um bom terapeuta, por mais que sejamos responsáveis, nós temos um espaço limitado de ação, porque é daí para lá é a riqueza da família. Então, a família, ela tem uma energia de vida, ela tem uma energia de força vital mesmo, que faz toda a diferença. Só que nós pais, muitas vezes, não acreditamos nisso. Mas nossa conversa está boa, mas nós vamos para um breve intervalo, tá? Tudo bem. E logo, logo nós voltamos, continuando falando aí com Noraí, trazendo toda essa sabedoria, certo? Que está aí o que é trabalhar com a família. Até mais. Para você, na sua visão, quais são os pontos mais importantes a serem observados no primeiro contato com essa família? A sua pergunta é uma pergunta de extrema importância. A família chega da maneira que ela dá conta e muitas vezes num silêncio bem profundo, numa dificuldade até de poder compartilhar as próprias dificuldades que estão tendo. Então, nós, enquanto terapeuta de famílias, é muito importante nós estarmos atentos ao que a gente vai ouvir no padrão de funcionamento desta família. Como que esta família funciona, né? Então, seria esse padrão de funcionamento. Porque, só para te dar um exemplo, Maria Elvani, que muitas vezes o pai chega e já fala assim, eu crio meu filho do jeito que meu pai me criou. E meu pai me criou, foi debaixo de um cortado mesmo, é na surra mesmo, e é assim que eu comporto para ensinar meus filhos. E a minha esposa já não concorda com isso, que ela foi criada de uma outra maneira. Então ali a gente já percebe um padrão de funcionamento com diferenças gritantes, onde na função da maternagem e da paternidade, eles já estão divergindo. Eles não conseguem ter um único olhar ou eles fazerem um combinado para ter uma atuação conjunta na educação daquela criança, e é onde fala, vai, corre lá para o seu pai que ele resolve, não corre para sua mãe que ela resolve. Eu não faço.
A criança fica perdida vendo que não tem uma sintonia e não tem uma comunicação que passa uma segurança para essa criança. E aí você nota um padrão de funcionamento que não está dando boas respostas. E a gente tem isso, então vai procurar esse sintoma. Onde é que está este sintoma? Que muitas vezes é a escolha de um, é a escolha de outro, né? Então é bem por aí. Identificar o padrão de funcionamento daquela família. Porque não tem um padrão de funcionamento que é modelo para todas as famílias. Isso não existe. Sim. Uma coisa que eu quero tranquilizar muito as famílias que estão me ouvindo, para que o padrão de funcionamento seu é aquele que vocês estão dando conta. Nunca compare com o padrão de funcionamento do vizinho, ou que seja do parente, né? Mas aquele que vocês estão construindo a história de vocês. E é uma história que a criança sente o afeto na educação, a criança sente, não precisa nem de ser abraçada em si, mas ela sente aquele carinho na fala e na atuação do pai e da mãe. Sente, né? segurança. Sente segurança, né? E é claro que a palavra de afeto, o amor em si, é o alimento principal para o sucesso do desenvolvimento nas aprendizagens dos nossos filhos. Quando você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Tá, o casal, coisa linda, tá, nos conhecemos, beleza. E aí nos casamos. No primeiro ano, que ainda não tem filho, então tá aquilo tranquilo, tá? Quando nascem os filhos, que eu tô lembrando aquela história dos casamentos, que tem a crise dos 7 anos, a crise dos 5, a crise dos 7. Eu estive um dia pensando sobre isso e você me disse isso tem pé ou cabeça. O momento que estão só os dois, eles conseguem trabalhar entre eles as diferenças. Na hora que nasce uma criança, aí a criança pequenininha, bebê, ainda está assim, a criança começou a crescer um pouquinho, aí já a mãe quer educar de um jeito, que é como você falou, veio de uma olaria diferente, tem aqui, e o pai vem com o outro aqui. Aí já vem a divergência dos dois, da educação que tiveram das famílias deles, e aí agora na hora de educar, que precisa haver o diálogo entre essa família, de como nós vamos educar nossos filhos. Você concorda comigo? Concordo plenamente. E o que você traz, a gente faz a leitura sim, porque quando o casal se conhece, que tem o seu namoro, e depois casam, então é todo um período antes da criança chegar, é um período que a gente chama de amor cego, né? Ou amor-paixão. É tudo aquilo que o outro me completa, então tá maravilhoso. E aí, quando chega a criança, aí a família é formada, que até então era um relacionamento conjugal. Chegou a criança, estruturou a família, né? Então ali é todo aquele encantamento, né, que tem essa criança e a gente, o que a gente orienta os pais nesse momento é que o amor do companheirismo, a parceria no cuidar daquela criança, a parceria e o companheirismo em cuidar daquela criança envolve o pai e a mãe, envolve os dois, né? Isso, você está falando aí, eu estou pensando aqui. Precisa desse companheirismo na questão da família e agora nós estamos vendo o quanto tem famílias que estão recebendo crianças atípicas. O que você falaria, daria um toque assim para esse companheirismo dessa família na hora que recebe um filho com deficiência? Olha, como eu havia até dito no início, quando chega essa criança, né, é uma puxada de tapete, onde, tipo assim, a minha expectativa virou uma decepção,
né? Então, é um sofrimento muito grande. E é justamente nesse momento que muitas vezes a gente fala que o casal, ele vive um luto dos seus sonhos. Mas quando nós temos oportunidades de dialogar com vocês, a gente tem a oportunidade nesse diálogo, Maria Alvani, de refletir com a família quantas outras perdas e puxadas de tapete muito mais violenta do que receber uma criança com dificuldade ocorrem em nossas vidas. Então, a minha orientação sempre para o pai é a seguinte: não vamos focar só na dificuldade da criança. É claro, é importante buscar o médico, diagnosticar, para ter uma sequência, uma segurança de tratamento, até saindo do achismo. Eu acho que ele tem isso, eu acho que ele tem aquilo. É muito importante os pais poderem se organizarem nesta busca do novo para o filho, de um tratamento. Mas muito mais do que só buscar este tratamento para trabalhar as dificuldades, o meu convite para vocês, pais, é olharem para esse ser humano, para essa criança, e vocês não focarem só na dificuldade dele, mas todos nós temos dificuldades. Essa criança vai apresentar habilidades também. E muitas vezes, Maria Alvani, as nossas crianças, elas desenvolvem até menos, porque os pais não solicitam dela habilidades que elas têm, e elas não mostram porque não são requisitadas. Elas não são requisitadas, então fica ali com a criança. Não vou mexer nem com meu filho, não, porque ele não desenvolve mesmo, ele é um deficiente. Então, o meu convite é para que vocês não foquem só na deficiência da criança, mas mudem o foco, muda o farol para cá, para a direita, para a esquerda, sabe? Mudem um pouco o foco e dê oportunidade para esse ser humano se mostrar. Só que para isso acontecer, a mãe precisa de estar mais leve, o pai precisa de estar mais leve, né? Para passar isso para o filho, essa leveza. Então, assim, na terapia familiar, você traz a família para fazer uma observação e ele vê o quão esse filho é capaz. É isso que você está colocando? Então, você vai ajudar a esse pai, a essa mãe, está olhando. Tá, tem a dificuldade? Tá, tem. Mas quais são as habilidades que ele tem? Isso. Tanto é que na nossa instituição, que é o Despertar, quando ao fundar o Despertar, eu escolhi este nome, Despertar. Então, eu nunca esqueço disso, porque nós já vamos para quase 40 anos de funcionamento, que naquela época eu falava assim, vamos despertar o que tem de bom nessa criança. Essa criança não tem só deficiência. Vamos despertar, né? E eu vou dar o meu depoimento, gente, hoje, já com meus 72 anos, eu vou dar o meu depoimento, que ontem à noite foi a confraternização da nossa equipe. E eu fiquei num cantinho observando um dos nossos funcionários, que é um antigo cliente do Despertar, e que hoje ele é o nosso funcionário de carteira registrada, e ele tem um déficit cognitivo, que é o rebaixamento da inteligência, era extremamente inibido, os pais não acreditavam nele, era uma família extremamente fechada. E através do acolhimento aos pais, desse trabalho com os pais, como se fossem conta-gotas, eles foram dando oportunidade para essa criança, para esse jovem, e que hoje é um adulto que trabalha dentro da nossa instituição e que estava ontem sozinho na confraternização, circulando e comunicando numa alegria, numa autorrealização tão grande que eu senti orgulho.
eu falei, mas que bom investir em família, né? Sim, bom demais. Sim. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada na família, né? Ô, Maria Vani, é isso. Mas, assim, nós precisamos disso, assim, precisa todos serem acolhidos. Todos. Né? Então, é uma coisa que, assim, eu vejo a terapia familiar, esse espaço onde você olha o macro dessa família, e aí você vai olhando as partes, e haver essa sintonia entre essas partes. Você falou muito bem, né? É um sistema maior, por isso que a abordagem é sistêmica, né? Sim. E dentro desse sistema maior, Maria Elveni, tem os subsistemas, né? De cada que um. são de cada um. E é o comportamento de um que afeta o outro tudo. Então, não é procurar quem estragou essa família ou quem é o bode expiatório dentro dessa... Não, o sistema não está funcionando bem. O que está acontecendo no padrão de funcionamento? Podemos mudar algum comportamento? E é nessa flexibilidade na terapia familiar, quando o pai escuta, a mãe escuta, e ele torna-se flexível e aceita experimentar estas mudanças, que seria do dia de hoje para frente. O que passou, passou. Mas vamos cuidar do dia de hoje para frente, tendo a flexibilidade de nos permitir aprender o novo. Sabe, que seja conquistas pequenas, mas a soma de cada conquista é que fará um bom funcionamento maior na família. Olha aí. Né? Gente, mas a conversa está boa, mas nós vamos novamente a um novo intervalo. Rapidinho, nós voltamos já já. Você poderia me dizer assim, a família vem, tem mais ou menos um tempo que ela tem que ficar em terapia? Tem que ser uma vez por semana? Tem que ser uma vez ao mês? Como que vocês definem isso mais ou menos para essas famílias? Olha, nós, dependendo daquele padrão de funcionamento que a gente observa na família, né? A gente já faz uma programação de trabalho, e o atendimento é muito importante que ele ocorra uma vez na semana. E eu vou explicar por quê. Para que dê tempo daquelas trocas que a família faz com o terapeuta, daquele diagnóstico ou daquilo que a gente está observando no comportamento de vocês e que está assim sofrido, que está carregado, que vocês não estão conseguindo partir para algo novo. Então, quando a gente atende uma vez por semana, vocês têm uma semana inteira para aplicar aquilo que a gente combinou, aquilo que a gente orientou, o que nós atualizamos de informação para vocês, no sentido de pôr em prática como extinguir o comportamento daquela criança que ela não quer tomar banho, ela só quer brincar, ela resiste aos limites que o pai quer colocar, que a mãe quer colocar. Então, a gente faz toda uma orientação de como o pai e a mãe vão comportar mediante aquela dificuldade que a criança está apresentando, né? Então, aquela resistência da criança, ou que seja aquela birra, ou aquele comportamento opositor, né, da criança, uma criança que nega tudo, não quer fazer nada. Então, a gente começa a fazer a orientação e damos uma semana de prazo para vocês aplicarem e experimentarem esses novos exercícios ou essas novas ações para vocês experimentarem se conseguiram ter resposta ou não. Aí pode ser que na próxima sessão, depois de uma semana, vocês chegam comemorando, nossa, deu certo, foi ótimo, Norair, né? Como também vocês podem retornar, Norair, foi um arraso,
nada deu certo. Mesmo não funcionou bem, então vamos tentar novamente. Por isso que eu digo muito para o pai, para a mãe, para a família que está me ouvindo. O buscar o novo não quer dizer já buscou e acertou, mas a importância da gente persistir, a gente ter a organização, o cumprir o horário e o acreditar que aquilo que vocês estão buscando de novo vai trazer um alívio e um funcionamento mais leve em família. E geralmente a gente atende quando é a terapia familiar clássica mesmo, que já levantamos o padrão, isso aqui que vai, o sintoma é esse, isso que nós vamos trabalhar, nós gastamos 10 sessões, sabe? E é claro, é um número mais... Eu não gosto de usar número de sessões, porque dependendo da família pode ser 8, dependendo da família vai até 15. Então, porque a gente lida com as diferenças e cada família ela é única na sua construção, né? Então, o processo, geralmente, ele ocorre em 10 sessões. Fora do processo terapêutico, que a família já recebe alta, a gente orienta a fazerem uma manutenção. O que seria fazer uma manutenção? Ao invés de virem semanalmente, a gente passa para quinzenal, passa para mensal, passa para cada 2 meses, a cada 6 meses. É como se fosse assim, a cada 6 meses a gente encontra para colocar um combustível no tanque. Sim. Sabe? Coisas novas que aconteceram, porque fazer a terapia familiar não quer dizer assim, sanou todo o problema do pai e da mãe com o filho. Não. A vida aí fora, ela permanece a mesma. A correria é a mesma. Então, muitas vezes eu brinco que a nossa vida é igual uma roda gigante. Tem hora que estamos embaixo, hora estamos em cima, hora estamos embaixo, hora estamos em cima. E aí, então, vocês que já fizeram a terapia familiar, vocês estão sabendo administrar quando estão com maiores dificuldades, vocês já sabem como comportar e administrar aquela dificuldade que surgiu na família. Que pode ser com a criança pequenininha, pode ser com o filho adolescente que está batendo de frente com o pai, né, com a mãe, já querendo alçar o voo dele, né? E o que é básico nessa experiência de vocês irem administrando as dificuldades, o básico é afeto. Então, o relacionamento afetivo é o que mantém a saúde da nossa família. Uma família que não tem afeto, ela se sucumbe. E da mesma forma que ela se salva pela redescoberta do afeto, do amor e do respeito, sabe? Do respeito um aos outros. Respeitando as diferenças, um é mais lento, o outro é mais rápido. Esse é sonso, esse é muito inteligente, sabe? Não usar tanta comparação. Cada um é o que está dando conta de desenvolver. Então, se vocês derem conta de respeitar as diferenças dos filhos de vocês, e mesmo o que está com uma deficiência, descubra o lado bom dele. Não foquem só na deficiência, mas no que essa criança tem para mostrar. E na terapia familiar, a gente busca e apresenta para vocês muitos recursos. Um pai que fala pouco, uma mãe que fala pouco, a gente usa desenhos para que vocês possam expressar, jogos, sabe, estratégias de diálogo que facilita muito para os pais fazerem a terapia, né? É de acordo com a família,
Aí você usa um material Um diferenciado material diferenciado, para né? você fazer. Tem o casal, os pais e os filhos que chegam junto quando nós atendemos com as crianças participando com os pais. Eu busco muito o desenho, porque as crianças se mostram nos desenhos com uma facilidade muito grande. Elas se mostram, é muito rico, é aquilo que é simbólico, mas que está dentro da história dela, né? Que só ela sabe. Você falando aí, eu pensei aqui, a terapia familiar, ela vem fortalecer cada elemento, cada pessoa dessa família, desse contexto, e aí de acordo com o que você vê, opa, essa família já está fortalecida, tá, então vamos ficar de 15 em 15 dias, não, já, ela conseguiu fortalecer mais, e assim Isso. vai tendo esse tempo, né, para poder ele conseguir superar tudo isso. E você devolve para a família essa responsabilidade mesmo deles, dessa autodescoberta de cada um. Porque é como assim, vai para a terapia, está todo mundo doente, vai para tratar. Não, vai para a terapia não é porque estão doentes, é porque estão com dificuldades. E nessa troca, no diálogo, em todos os testes que a gente tem, as estratégias que a gente usa, cada membro dessa família vai se descobrindo. Vai se descobrindo. Vai despertando. Vai despertando. Tá, você está falando aí, eu estou pensando aqui. E você sabe me dizer assim, tem planos de saúde que cobre o valor da terapia? Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta pelo fato de que os convênios, eles não cobrem terapia familiar. Não cobrem, né? Eles cobrem todas as terapias necessárias para a criança e a grande maioria aceita o tratamento para a criança, mas infelizmente eu acho que é uma questão muito maior, é uma questão cultural mesmo, não temos ainda aquele convênio que ele investe na terapia para a família. Então, é onde a gente, para proporcionar esta oportunidade, a gente, muitas vezes, faz preços, assim, bem irrisórios, no sentido de acolher quem não tem condição, né? Quem não tem condição, e a gente monta grupos de pais, acolhimento a grupos de pais, que muitas vezes tendo mais, tipo assim, 3, 4, 5 pais, nós conseguimos fazer um grupo e com isso cair bem o valor para que vocês possam ter acesso, né? E trabalhos que são realmente, que não teriam custo para a família, seria dentro dos trabalhos da universidade mesmo, né? Da formação de terapia familiar, que seja dentro da PUC, dentro da Federal, da Unip, da Universo, que tem, sim, os atendimentos à família, o atendimento social à família. Sim, você estava falando, acho que foi nos bastidores, você falou conosco nos bastidores, que você participa de um grupo de família, né? Assim, Participo. É uma vez ao mês, né? Que você vai e você... Então, quer dizer, já tem organizações que estão desenvolvendo esse trabalho? Várias organizações. Eu mesma participo de uma organização, já estou participando deste grupo, já vai quase para 4 anos, né? Que a gente desenvolve uma vez por mês. Eu trabalho com as famílias, né? São muitas famílias carentes, né? Não tem custo nenhum para a família, e onde nós, o nome desse projeto é Dialogando com Famílias, né? E é um projeto desenvolvido pela PUC
em parceria com a Associação de Terapia Familiar do Estado de Goiás, né? E a gente tem um encontro uma vez por mês com os pais e com as crianças. E é gratificante a gente ouvir os depoimentos, porque agora já vamos para quase 4 anos, e o quanto essas crianças têm o prazer de participar nesse dia. É muito interessante. O quanto elas vão com prazer. E aqueles pais que realmente estão conseguindo ter uma escuta e levar isso para casa, ele nunca mais perde esse encontro. Ele retorna porque ele está colhendo frutos dessa troca dele conosco e ele está em aberto para aprender e praticar aquilo que ele aprendeu em casa. Sim. E quando ele colhe aqueles frutos, ele não perde o próximo encontro, né? Sim, eu estou vendo assim. Então aqui, você já falou esse do encontro na universidade, né? Que no curso de formação, lá tem gratuito, né? Na especialização do curso de formação das universidades, das faculdades, das universidades, vocês vão encontrar esse trabalho social que não tem custo para a família. Certo. Você colocou você colocou lá na PUC? Tem na PUC, tem na Unip, tem na Universo, né? Na Universidade Federal também tem esses trabalhos e que estão ligados à especialização do curso de terapia familiar, né? E aí tem esses atendimentos às famílias. Tá, então são esses. E aí eu sei também que agora estão começando, existe alguns CRAs que estão começando a ter os grupos de família. E geralmente junto com o assistente social e o psicólogo do CRAS que desenvolve. Não é um terapeuta familiar, né? Mas já é um acolhimento à família. Aqui em Goiânia, você conhece algum outro lugar? A PAI está fazendo com o pessoal? Ou a Pestalozzi, você sabe dizer mais alguém? Ou São Contolengo? Eles têm um grupo de família? Ou você não sabe dizer agora? Não, eu não sei dizer, porque realmente eu estou tão voltada para o projeto e os atendimentos, que eu estou realmente assim, um pouco afastada, não estou segura para responder para você. Tá, não, então, mas na época em que eu trabalhei, sempre as instituições como a PAI, Pestalozzi, através do trabalho de serviço social, eles têm um acolhimento à família, sim. Eu não posso afirmar agora, mas eu tenho certeza de que isso nunca faltou. Geralmente, nas instituições filantrópicas, ou que sejam da prefeitura, ou que seja do Estado, eles têm um trabalho voltado para a família, com a parceria da psicóloga em conjunto com a assistente social. Tá, mas nosso papo está maravilhoso, são muitas informações que nós estamos recebendo, mas aí assim, o nosso tempo está acabando, e aí agora sim, quem quiser entrar em contato com você, Noraí, onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, o contato, deixa aí para o público que está nos assistindo, tiver essa curiosidade para ir lá, então passa aí. O nosso atendimento é no Despertar Núcleo Educacional e Terapêutico, onde estamos situados na Avenida C, 182 do Jardim América. Então, é Despertar Núcleo Educacional e Terapêutico, né? Sim. Eu tenho o telefone... Pode passar. Né? Então, o telefone é 981 18 39 15. E o fixo é 3241 30 27. Ok. E aí agora, deixe sua mensagem final assim para quem está nos assistindo.
A mensagem que eu quero deixar para a família é que vocês tenham força para transformar todas as crises em aprendizado. Quando estamos mal e que a nossa família se encontra numa crise que a gente pensa assim, não tem lado para correr, eu quero sugerir para vocês, ao invés de ficarem apavorados e desanimados, pensem, esta crise pede a abertura de uma nova porta. Essa crise está denunciando que nós precisamos de algo novo aqui na nossa família. Esse funcionamento não está tão bom. Qual é o comportamento, o que podemos fazer de diferente para resgatar a leveza da gente comunicar, a leveza da gente interagir e ter saúde no lar, ter afeto novamente. Então, não desanimem com a crise. Eu acredito que a crise pede algo novo. A crise nos desperta e solicita algo novo no nosso comportamento. E se vocês conseguirem realmente agir e pensar assim, pôr em prática, é o maior aprendizado que vocês terão. Transformem as crises em oportunidades. Ai, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E olha, eu vou te presentear, tá, com um livro que nós escrevemos, eu e Betânia, o livro do Raio de Sol. Ai, mas que Raio de Sol, maravilha. História de Esperança e Mas Transformação. que orgulho, que orgulho. Por que que eu digo orgulho? Estar com Maria Alvani, que fez parte da nossa equipe, e ali no atendimento à família, ela como parceira, e vendo hoje Maria Alvani com o seu programa, com o Raio de Sol, é um motivo de orgulho muito grande. Parabéns Obrigada. por toda essa sua força e sabedoria. Gratidão. Que bom que o despertar pôde despertar em você todo o seu potencial. Obrigada. Obrigada. Tá? E Um a TV beijo. Alegria está aqui à sua disposição, Obrigada. querendo voltar, nós podemos aí estar despertando outros espaços, tá bom? Isso. Então, Obrigada. ó, uma Obrigada boa a noite a todas. todos vocês.